Vamos à aula 10 da EBD. Lição 10, classe de adolescentes, que vai falar sobre o tema caráter, a melhor herança. Caráter, a melhor herança. O texto em destaque está em Lucas capítulo 12, versículos de 13 a 21. O destaque está no versículo 15. E continuou dizendo a todos: prestem atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas, tá bom? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Tem uma dinâmica que eu encontrei para essa aula, muito bacana, e no final eu mostro ela. Assista a aula e você sabe que a nossa aula não é uma aula muito extensa, tá certo? A ideia aqui é dar ferramentas ao professor, tá bom? Quando ouvimos falar em herança, automaticamente pensamos em riquezas, imóveis, dinheiro. Sabemos que o dinheiro pode proporcionar muitas coisas boas, como conforto, viagens e compras, por exemplo. Mas será que o bem material é mais valioso que uma pessoa? É tudo o que se pode ter na vida, não é? Então, nós vivemos hoje uma sociedade mergulhada no consumismo, não é? Vale mais o ter do que o ser. As pessoas estão amando coisas e usando pessoas, né? Então, será que o bem mais valioso é aquilo que temos? São os bens materiais? Será que isso tem muito a ver com o adolescente jovem? Por quê? Porque ao avaliar, principalmente relacionamentos e amizades, eles têm uma dificuldade em avaliar caráter, que são as características que nós vamos aprender aqui, o que é as características de uma pessoa, o modo de agir e de reagir diante das situações. Então, nós veremos que o valor do caráter é a maior herança que uma família pode deixar para os seus membros. Caráter tem a ver com aquilo que não tem preço, mas tem valor, não é? Caráter tem a ver com os ensinamentos passados de pai para filho, que herança, que dinheiro nenhum pode comprar ou transmitir. Nós vamos falar então hoje sobre o valor do caráter, o cristão e a riqueza, o perigo da avareza. Eu quero me ater nessa lição mais focadamente no caráter, tá certo? Eu estou olhando um pouco a lição para entender por que o comentarista acrescentou riqueza e tal, porque eu acho que a questão do caráter, ela abrange muito mais coisas, tá bom? Mas essa é a minha forma de pensar. Já vi que alguns professores estão pensando assim também. Então é bom para a gente ter aí essa troca entre nós, tá certo? Vamos então falar hoje sobre o caráter, não é? A melhor herança que um pai pode deixar para os seus filhos. O valor do caráter. Certamente já ouviu essa palavra, mas você sabe o que ela significa exatamente? Podemos entender caráter como as características, qualidades e defeitos, a maneira de agir e de reagir de uma pessoa. O caráter guia as ações, os valores e o comportamento de uma pessoa. A partir de nossa decodificação desses valores e ações, é que ouvimos falar em pessoas de bom caráter e de mau caráter, isto é, pessoas que se doam em fazer o bem e outras que se entregam para fazer o mal, né? E aqui eu já faço uma pergunta. Mau caráter, existe pessoa de mau caráter? Bom, essa palavra, esse termo é usado para quem não tem um bom caráter. Mas talvez a melhor colocação que seria dizer o seguinte: existem pessoas que têm caráter e quem não tem caráter. Ou seja, aquela pessoa que a gente costuma chamar de mau caráter, na verdade ela não tem caráter, certo? Essa é o mais correto falar. Esse é um cara sem caráter, uma pessoa sem caráter. Quando nos deparamos numa situação em que temos de fazer duas escolhas, uma simples, mas errada, outra difícil, porém certa. A pessoa sem caráter, de mau caráter, não pensa duas vezes em seguir pela via mais fácil. Mas o cristão, aquele que nasceu de novo, deve estar pronto para tomar a decisão certa, mesmo que num primeiro momento isso lhe traga algum prejuízo. Então, aqui nós podemos nos lembrar e fazer aqui uma referência a José. Porque José, ele tinha ali uma decisão a tomar. Ser como todos os outros e se deitar com aquela mulher e enfim, ou agir
conforme o seu caráter, o seu sistema de regras, de princípios, de valores, não é? E José fez uma escolha, e a escolha de José foi se deixar levar ou se permitir guiar pela palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus, ou seja, caráter. José tinha um caráter transformado. Ele não se deixava agir de acordo com a situação, mas independente de prejuízo ou não, de humanamente falando se dar bem ou não, ele preferiu sofrer um prejuízo momentâneo por causa da sua firmeza de caráter. Ou seja, quem tem caráter não muda de opinião ou de posição de acordo com a situação. Então, o que é caráter? Vamos aqui trazer aqui mais algumas informações. É quando uma pessoa age e reage a diversos acontecimentos, e a isso é dito como as características que são intrínsecas ou motivadas de acordo com a ação. Uma pessoa de bom caráter é dita como moralmente correta. Isso significa que ela tem atitudes respeitosas e dignas, sendo admirada por muitas pessoas, sejam amigos, familiares ou apenas conhecidos. Os sinônimos do bom caráter estão relacionados a honestidade, integridade, responsabilidade, comprometimento, entre outros. Já o antônimo do bom caráter está associado ao que indica oposição: roubo, extorsão, mentira, traição, por que não dizer corrupção. Uma pessoa que tem caráter, um bom caráter, não é? Vamos colocar aqui assim, porque a maneira como a lição está trazendo, bom caráter e mau caráter. Uma pessoa, por exemplo, um político que tem um bom caráter, ele não se deixará levar pelas oportunidades de se corromper. Porque acima das oportunidades de corrupção está o seu caráter e a integridade, que é a coragem de manter o seu caráter limpo, por mais tentadora que seja a oportunidade de ter ganhos relacionados à corrupção ou qualquer outro tipo de falcatrua que vá manchar a sua honra, a sua dignidade, o seu caráter. O caráter tem significado sobre a maneira de agir de determinado indivíduo. Isso envolve as relações que a pessoa tem, como ela enxerga o mundo e as interações de maior valor para ela e para as demais pessoas. Esse caráter está ligado a atitudes. Uma pessoa pode gostar de fazer o bem, mas ao mesmo tempo pode ter dificuldades com a fofoca. Ou seja, ainda que seja uma pessoa de bom coração quanto à caridade, ela tem hábitos prejudiciais que podem influenciar negativamente algumas pessoas, de acordo com o que ela faz ou fala. Portanto, é importante saber equilibrar os pontos positivos do caráter para que os negativos sejam trabalhados, eliminados ou diminuídos. Uma pessoa de caráter indica possuir moralidade e ética, tá? Então veja, quando a gente fala sobre esses aspectos relacionados a caráter, estava percebendo algumas coisas, lendo, fazendo algumas pesquisas. Vivemos um tempo tão delicado, vamos falar aqui do Brasil, que uma pessoa de bom caráter, ela é tida por uma pessoa boba, ela é tida por uma pessoa idiota, não é? Porque, lamentavelmente, na nossa nação, lamentavelmente para nós brasileiros principalmente, esperteza significa dar o golpe, esperteza significa levar vantagem, esperteza significa prejudicar alguém em benefício próprio. Só que isso não tem a ver com uma pessoa de caráter, de bom caráter. Um caráter tem a ver com nobreza. Ainda que perca, prefere perder do que ganhar alguma coisa que vá prejudicar alguém. E eu vou dizer uma coisa, essa é uma das características que, como cristãos, nós precisamos manifestar. E isso tem a ver com o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é a expressão, é a manifestação do caráter de Cristo em nós. O homem, ao pecar, o pecado entrou no mundo e manchou a nossa imagem e semelhança. Produzir o fruto do Espírito é se parecer cada dia mais e mais com Cristo. É como recuperar a imagem e semelhança, tá certo? Então, se nós quisermos
manifestar um caráter íntegro no meio de uma sociedade corrupta e corrompida, nós precisamos trabalhar para produzir o fruto do Espírito, para sermos portadores do caráter que Deus deseja para nós, o caráter de Cristo, tá? E aqui ele fala algo importante: essa atitude surge nas pequenas coisas dentro da nossa família. Então, eu costumo dizer aqui uma coisa, aqui em casa, vou dar um exemplo aqui, tá? É o seguinte: na minha casa, não tem esse negócio de esconder dinheiro, esconder moeda, esconder carteira, nada disso. Por quê? Porque eu estou ensinando os meus filhos, certo? Estou ensinando para eles que o dinheiro, se estiver em cima da mesa, se estiver na carteira, onde tiver, eles não podem pegar. Primeiro, porque não é deles. Segundo, porque eles têm que pedir. Então, não importa se vai pegar para comprar pão. Tem que falar: pai, posso pegar R$2 para comprar pão? Eu estou ensinando eles a terem honestidade. Estou ensinando eles como lidar com situações que podem surgir, aonde a oportunidade virá. E isso se aprende nas pequenas coisas. A pessoa que se corrompe por 1 milhão, ela começou se corrompendo com a notinha de R$2. Há muita indignação no Brasil hoje por causa dos políticos corruptos, mas na realidade eles representam, na verdade, a população brasileira que acha que tudo tem um jeitinho, é o chamado jeitinho brasileiro. Nós temos esta identidade, até mundialmente falando, o país da falcatrua, o país do jeitinho, o país da fraude, o país da corrupção. Todo mundo quer tirar um por fora. Cabe a nós, enquanto pais, professores, enquanto cidadãos e servos de Deus, ensinar nas pequenas coisas que eles precisam ter um caráter íntegro, moldado. Quem não se corrompe com R$2, não se corrompe com 10, não se corrompe com 1 milhão, tá certo? Então é isso que a gente tem que começar a ensinar e mostrar através desta aula, que é preciso ter um caráter transformado pelo Espírito Santo. O cristão e a riqueza. Certa vez Jesus contou uma parábola para algumas autoridades judaicas que o testavam, dizendo que o homem tinha com o objetivo de vida alcançar grandes riquezas e a posse de muitos bens. Ao chegar ao fim da vida, ele tinha tudo quanto desejava, mas ao enfrentar a morte, os seus bens não lhe serviriam de nada. Eu acredito que o comentarista da lição colocou isso aqui para mostrar que o amor ao dinheiro leva muitas pessoas a se envolverem em caminhos errados, tá? O amor, a ganância, leva muitas pessoas a se envolver com coisas erradas, tá? Então é muito importante que a gente deixe isso muito claro. O ser humano, não que seja pecado ser rico. Temos diversos exemplos que ele lista aqui na lição de pessoas que foram ricas e que tiveram dinheiro. Ele vai falar um terceiro tópico aqui sobre o perigo da avareza. Enfim, o que nós vivemos hoje, nos dias de hoje, são pessoas que o ser humano, né, movido pelo pecado e pela sua ganância, se aproveitando de oportunidades para enriquecimento ilícito, para, como diz, fazer bem a si mesmo, né, em detrimento do outro. Então, prejudica milhões para beneficiar um, para beneficiar dois. Repito, estamos vivendo uma situação em que isso parece normal. Os nossos filhos, os adolescentes, os alunos, eles podem olhar essa situação e num primeiro momento parece que é normal isso, não é? Parece que é normal. Vale lembrar que os próprios políticos, que alguns que estão presos, outros estão sendo processados, eles estão muito bravos. Por quê? Porque a maneira como eles fazem política até agora era essa forma de fazer política, né? Ganhando daqui, tirando dali, colocando 2% a mais numa obra, tal. Tudo isso tem a ver com o quê? Com esse desejo, com essa ganância por dinheiro, uma ganância que não tem fim, tá? Então é um ponto muito fundamental que a gente deve aprender na vida. A riqueza material não deve ser mais importante que a nossa existência. Então as pessoas vivem para acumular riquezas e por causa disso, muitas acabam se vendo tentadas, não é? A quererem ser cada vez mais ricos, mais ricos, mais ricos. E aí vem muitas tentações que dão a essas pessoas
uma oportunidade, realmente, de se tornarem milionários. Mas o que nós estamos vendo aí é até um motivo de uma certa, não vou dizer que felicidade, mas de uma certa alegria, ver que muitos estão vendo a sua riqueza ruir, a sua riqueza sumir como fumaça. Por quê? Porque é uma riqueza adquirida de maneira ilícita. Então, neste aspecto, o Senhor ensinou que a preocupação central do cristão deve ser em fazer a vontade de Deus. Os bens do cristão, não é? Os nossos bens, não são aqueles guardados aqui, mas a Bíblia nos ensina a guardar tesouros no céu. Paulo escreve aos Colossenses: dispensai nas coisas que são de cima, tá certo? Então nós temos que ter o nosso coração, entender que o nosso maior tesouro é o Senhor. Muitas pessoas, por amor ao dinheiro, têm deixado de lado a sua fé, têm deixado de lado a sua conduta, feita de acordo com o caráter cristão, para se envolver em tantas coisas que desagradam a Deus, que mancha a sua honra e que mancha a sua fé. Então Paulo diz: pensem nas coisas que são de cima. Isso não é um desestímulo ao trabalho, não é um desestímulo ao conhecimento, um desestímulo aos estudos, um desestímulo às conquistas, não é? Um desestímulo à vontade de vencer, não é isso. Mas a lição quer nos mostrar que nós não devemos colocar, a Bíblia nos mostra, colocar o nosso coração nestas coisas, colocar estas coisas no centro do nosso coração, no trono do nosso coração, porque a nossa maior riqueza é o Senhor. O perigo da avareza. Do que depende a sua felicidade? Neste mundo sofremos a sedução do sistema consumista em que vivemos. A avareza tornou-se um sentimento comum, um instinto de sobrevivência para os padrões econômicos atuais. Porém, como cristãos, apesar de vivermos neste mundo, não pertencemos a ele. Tá certo? Então, vamos só puxar aqui: avareza, qualidade ou característica de quem é avarento, de quem tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, tá? O contrário disso, tá? É uma pessoa mesquinha, sem generosidade. Por isso não podemos nos conformar com a realidade caótica do mundo em que vivemos. E assim, por intermédio das nossas atitudes, devemos influenciar a sociedade e jamais deixá-la que influencie ou transforme o nosso caráter. Então, a avareza nos afasta, não é, da presença de Deus, porque falta generosidade para com o próximo. Existem pessoas muito ricas, multimilionárias, mas elas cuidam de outras pessoas, elas cuidam de instituições, elas fazem caridade, tá certo? Mas a avareza, quando a avareza ela entra no coração, e aí o perigo da avareza é que ela diz o seguinte, que os fins justificam os meios. Então não importa se para conseguir riquezas, se para conseguir dinheiro, eu tenho que abandonar a Deus, abandonar a família, abandonar as verdadeiras amizades e todos os princípios de moral e de ética, honestidade, integridade, dignidade, que mapeiam o que é o caráter, um bom caráter, tá certo? Mas a avareza quebra tudo isso, porque o importante é ganhar. O importante é vencer. O importante é ajuntar tesouros, independente dos meios que eu vou usar, independente das situações que eu vou ter que enfrentar. O que eu diria que é independente dos métodos que eu vou usar. O importante é o final, é o resultado, é a conquista. Isso revela um mau caráter. Alguém que não tem um bom caráter, um caráter tratado pela palavra de Deus. E aí se envolve em tudo e com todos, com mentira, com desonestidade, com engano, tá certo? Com o ilícito, e isso é pecado. A avareza é pecado, falta generosidade, tá certo? Por isso, nós precisamos mostrar a necessidade, mesmo no momento em que nós estamos vivendo, a necessidade de termos um caráter transformado pelo Senhor. E, como é uma aula para adolescentes, a gente pode aproveitar essa aula para finalizar ela aqui com duas coisas que eu quero falar.
Eu sempre digo que o namoro, ele tem que começar devagar, com muita conversa. Mais conversa do que carinho. Conversa, conversa. E ele tem que ir devagar. Né? O adolescente, ele pula de ponta no namoro. Né? Adolescente de 17, 18 anos, pá, pula de ponta no namoro. Se é que adolescente de 13 anos não é nem para namorar. Mas enfim, adolescente, aí o jovem, eles pulam de ponta no namoro. E aí eles vão se entregando, vão abrindo seu coração sem conhecer a pessoa. Porque caráter não é o que eu faço em público, é o que eu faço no secreto. Caráter é o que eu faço quando ninguém está olhando. Caráter é o que eu faço quando surge a oportunidade de eu me corromper. E essa corrupção não é só dinheiro. De eu assistir um vídeo indecente no meu celular, de eu ter uma atitude diferente ali com a minha namorada, porque só estamos ali nós dois. É aí que surge o caráter, não é? É aí que surge o caráter. Quando eu tenho a senha do cartão de crédito do meu pai, e ele dá o cartão na minha mão, e ele nem olha a fatura, é aí que surge o caráter. Quando eu tenho oportunidade na escola, a chance na escola de me vingar de alguém, de falar algo para alguém, de fazer um deboche com o professor, meu pai e minha mãe não estão vendo. Eu tenho como esconder para ninguém descobrir que sou eu. É aí que surge o caráter, não é? E então é muito importante que o relacionamento vá começando e comece devagar. Por quê? Porque as falhas de caráter não aparecem de imediato, elas aparecem com o tempo. Então, minha primeira orientação aqui nesta aula em relação a relacionamentos, cuidado, seja amizades o que for, não sai dando a tua senha de celular para as pessoas, não sai postando fotos e divulgando a sua intimidade, a sua vida, a sua casa, espaços da sua casa, as TVs da sua casa, vai colocando na internet ou vai mandando para um amigo que você acabou de conhecer. Você não conhece o caráter dessa pessoa. É com o tempo que a gente conhece sobre o caráter de alguém, tá certo? E uma outra coisa que eu queria falar em relação ao caráter, uma coisa muito importante, que o caráter ele é formado no ser humano nessa fase da vida. E o adolescente ele tem dificuldade, porque o adolescente está passando por um turbilhão de novas emoções, não é? O corpo está mudando, ele está nessa luta querendo ser adulto para que os adultos parem de tratá-lo como criança, tem toda uma questão hormonal. Então, o adolescente muitas vezes ele acha muito ruim quando o pai e a mãe ficam pegando no pé. Mas é preciso entender o seguinte, que tudo isso é para que esse adolescente se torne um homem, uma mulher de bem, uma pessoa que tenha caráter, um bom caráter. É por isso que pai e mãe pegam no pé mesmo, fala, faz isso, faz aquilo, acorda, levanta, vai para a escola, chega no horário. Tudo isso tem a ver com a formação de caráter, que é essencial para uma vida abençoada no futuro, tá certo? Então, aproveite todo esse momento, essa bagagem que os pais trazem e que eles investem em você, porque isso quem vai ganhar é o filho, tendo um bom caráter. E caráter ninguém nasce com ele, ele é formado ao longo da vida e, portanto, a gente precisa permitir que os nossos pais, os nossos tutores nos ensinem os valores e princípios morais e éticos, a obediência, a honestidade, integridade, dignidade, falar a verdade, ser verdadeiro, ser autêntico, ser sincero, ao mesmo tempo ser cordial, ser inteligente, ser amável, agradável, ser elegante, educado. Tudo isso tem a ver com caráter, onde aprendemos em casa, por isso que a família é valiosa para a nossa vida. O que estamos vendo na sociedade hoje, exatamente hoje, 29 de maio, é o reflexo de uma sociedade com um caráter completamente destruído. E, lamentavelmente, muitos cristãos não têm ainda o seu caráter transformado por Deus, porque não produzem o fruto do Espírito. Isso é lamentável, que Deus nos ajude a reverter isso, porque somente o fruto do Espírito transforma o nosso caráter e nos faz viver de fato um cristianismo que muda primeiro nós e depois muda o mundo à nossa volta. Essa é a intenção, tá certo? Vamos à dinâmica da aula de hoje e depois o mural de fotos.
Muito bem. A dinâmica de hoje, eu achei muito bacana ela, que é a dinâmica vestindo a camisa, tá? Então você vai distribuir para todos os alunos uma folha de papel sulfite, uma folha em branco, e a gente vai fazer o barquinho, tá bom? Eu acredito que todo professor de EBD sabe fazer o barquinho. Vamos lá. Dobra a folha no meio, né? Aí faz aquele chapéuzinho legal com ela. Bem certinho. Tá bom? Lá. Dobra aí. Faz o, né? Aí dobra aqui, ó. Pra ficar certinho. Vou dobrar pra dentro aqui. Tá? Vou dobrar aqui. Né? Aí a gente, não quer? Isso, aí a gente abre aqui. Tá lembrado aí, professor? Eu lembro isso aqui de quando eu era adolescente, hein? Aqui. Aí vira aqui pra fora, né? Pra poder abrir e virar o barquinho. Lembra de fazer o barquinho? Tá parecendo um chapéu, na verdade, tá? Então a gente vai fazer aquele barquinho, tá? Aqui, aí a gente vem aqui, ó. Vamos abrir ele. Aqui tá o barquinho, certo? Ó. Aqui nós temos o barquinho, ó. Pronto. Ah, temos o barquinho aqui, tá bom? O que você vai fazer agora? Pera aí. O que você vai fazer? Você vai pegar as extremidades. Então, só que antes de você fazer qualquer coisa, fez o barquinho. Bom, é o seguinte, tá? Quando aceitamos a Cristo, entramos no barco do reino de Deus, tá bom? Então a gente tem Jesus como nosso guia. Aí a gente vai ler Mateus 8:23, tá bom? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, tá bom? Às vezes o mar está calmo, mas há momentos de tormenta, de dificuldades. Pensamos até que vamos naufragar. E eis que sobreveio ao mar uma grande tempestade. Então, é baseado aqui, ó. Jesus acalma uma tempestade, tá bom? Bom, então, às vezes em tempestades na vida a gente pensa que vai naufragar. Quando você falar isso, você pede que eles cortem a extremidade do barco, tá? Então, vamos cortar aqui, ó. Esse lado. Cortem as extremidades. Esse lado, tá? E aqui também, ó. Essa ponta aqui, ó. A ponta do... Aqui, ó. Do mastro do nosso navio, tá bom? Rasga aqui a extremidade da vela, tá? Então, veja. Apesar das dificuldades, não naufragamos, porque Cristo está conosco. Então, nessa história aqui, foi Jesus que pediu que os discípulos entrassem no barco. E mesmo quando vê as adversidades, apresentado aqui para essa parte que a gente cortou, o barquinho ele não vai afundar. O barquinho vai continuar sobre a água, tá certo? Mas ele não vai afundar por quê? Porque Jesus está conosco, tá certo? Então nós temos que levar isso na nossa mente. Jesus está conosco. E enquanto nós estivermos com Jesus, nenhum mal vai nos acontecer, tá? Bom, o que significa a dobradura do barco? Vamos ver aqui, ó. A gente pode abrir aqui a dobradura, que a gente vai ver aqui no que ele vai se transformar, tá bom? Aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. O que nós temos aqui? Ó? O que se parece isso aqui? Parece. Se parece com uma camiseta, não é? Ou uma camisa, aqui o pescoço, os braços, tal, parece? Parece com uma camisa, tá bom? Então, o que nós temos que falar? O que significa essa camisa? O que significa vestir a camisa? Ter compromisso com o reino, tá certo? Estamos vivendo realmente uma situação caótica na nossa nação, mas a palavra do Senhor diz que se começarmos a orar, que se nós orarmos, o Senhor sara a nossa terra, o Senhor perdoa os nossos pecados. Então nós temos que colocar a camisa do reino, independente, ter compromisso com o reino, independente das situações adversas, independente daqueles que não têm compromisso com o reino e que estão levando a nação pelo caminho errado. Nós, como igreja, temos
o reino de Deus, os valores do reino de Deus, e portanto caminhamos na contramão do mundo, porque estamos vestidos com a camisa do reino, que significa ter compromisso com os valores e princípios do reino, ou seja, ser um bom caráter, ter um caráter transformado pela palavra de Deus. Tá bom, queridos? Essa foi a dinâmica de hoje. Assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal, vamos ao mural de fotos e até a aula 11. Valeu, Deus abençoe.